Bom, nós vamos conversar então um pouco a respeito dessas diferenças, desses termos. O advogado criminalista e também advogado constitucional, o doutor Adib Abduni, está gentilmente aqui conosco. Adib, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, me diz o seguinte, há uma diferença penal entre corrupção ativa e corrupção passiva, porque às vezes eu não entendo, olha, corrupção ativa, qual é a diferença? Então, a corrupção, veja bem, tem essas duas modalidades, a passiva e a ativa. Ativa é quando existe um particular, né, chega a um funcionário público ou detentor de mandato, né, eletivo, e oferece para ele uma vantagem indevida. Então, essa é a ativa, né, que seria vindo de uma pessoa comum, um empresário, né, oferecendo, né, e ele aceitando? E ele aceitando, justamente, não precisa consumar, tá? Nessa modalidade, não precisa ter a consumação, basta existir este oferecimento e ele aceitar, mesmo que não há a entrega. Mesmo que ele não tenha pego o fruto da corrupção. Sim, sim. Então, existe essa corrupção ativa. E a passiva já é quando tem uma sugestão, né, do funcionário público ou do político que oferece, fala, olha, vamos fazer um acerto, eu posso te facilitar, omitir, né, colocar uma situação. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a iniciativa é do cidadão contra ele, é ativa. Quando é dele, dizendo, né? A gente pode quebrar o galho, posso te ajudar, tal e tal. Isso, essa é a sugestão. Sim, tá. E ele se confunde um pouco com a concussão, esse passivo. Sei. Porque a concussão é quando aquele funcionário público ou um político exige, olha, se não fizer desta forma, não pagar esta quantia, eu não vou fazer isto para você, para te facilitar. Entendo. Então é bem taxativo. Então, a concussão, isso se chama concussão. Concussão. Tá. Porque ela um pouco se mistura com a passiva, né? Com a corrupção passiva. Entendi. Mas não é o caso. Então ela fica... Agora, as penas, se porventura a pessoa for condenada, são diferentes ou não? Veja bem, na corrupção é de 12 anos. 12? Até 12 anos. Até 12. E também, na concussão, é até 12 anos. Isso tudo depende da gravidade, do prejuízo, da forma, tem que ter o dolo. Então, tudo isso é dentro do processo, vai ser apurado, né? Por isso que tem um inquérito, como você mesmo disse, tem um inquérito para apurar. E da apuração vai se determinar a dosimetria da pena. Então, a pena, ela tem uma dosimetria que vai de 2 a 12 anos. E ela pode aumentar conforme também se houver uma organização criminosa, as agravantes. Entendo. Né? Então, ele pode fazer uma acumulação de penas. Existe aí defesas, né? Teses também, que o crime maior absorve menor. E assim sucessivamente, tudo depende da defesa, né? Depende do que a defesa vai falar, isso é possível, né? Se, por exemplo, chegar um crime que a pena é 20 anos, esse é 12, pode acumular? Pode, tudo depende da situação, mas sempre absorve, o crime maior absorve menor. Menor. Vou te perguntar o seguinte, e se tratando de lavagem de dinheiro? Alguns estão sendo acusados de lavagem de dinheiro. Vamos lá. O que ele faz? Ele vai lá no 5A e manda lavar lá? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele disfarça. Na realidade, ele tem aquela quantia que ele recebeu de forma ilícita. Normalmente, a lavagem de dinheiro é daquele dinheiro que não tem uma origem. Ele não sabe explicar de onde veio. De onde veio. Então, ele precisa mascarar, omitir, fazer a origem do jeito que ela foi obtida, esse dinheiro. Então, ele vai vai transformar numa empresa, no nome de família, da família, né? Se for um político, ele normalmente usa, como até Eduardo Cunha, utilizou a família, né? Para colocar empresas, e ele fez até mais, montou empresas lá fora. Então, tudo isso é uma forma de lavar o dinheiro. Então, lavar, deixa eu entender, eu pego um dinheiro ilegal e tento transformá-lo num dinheiro legal. Num dinheiro legal. E não consegue ter sustentação. Por exemplo, o deputado, ele, antes de ser deputado,
ele não tinha uma empresa, né? Ele não tinha nenhum respaldo para ter aquele volume de dinheiro financeiro que coloque ele numa situação, por exemplo, que ele esteja aí com várias empresas, seja dono de diversas empresas, da qual ele não deu origem inicial. Assim como todo mundo fala até do filho do Lula, que como ele conseguiu dinheiro, como não conseguiu, isso daí tem essa discussão. Né? Agora, deixa eu perguntar, se a pessoa for condenada por lavagem de dinheiro, qual é a pena? A pena chega a 8 anos, chega até 8, no máximo. A máximo 8 anos. Máximo 8 anos. Vai de 2 a 8 anos a lavagem de dinheiro. E tudo depende também das agravantes. Tudo que for agravar dentro dos fatos, né? Por exemplo, o pessoal que está, a lista que foi enviada, ainda vai ser apurado cada qual o seu crime. Alguns já devem ter elementos para o procurador denunciar em primeira instância, né? Para mandar para o juiz, e o juiz sim vai ser processado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso dizer, não tem prova contra mim. Sim. Você viu o dinheiro do meu bolso? Não. Sim. Você me viu carregando o dinheiro? Não. Olha lá. Você me viu contando as notas do dinheiro? Não. Então não tem prova contra mim. Né? Sim. Pode acontecer. Logo eu não posso ser responsabilizado. Sim. Nesta lista, por exemplo, vou tomar parte dessa lista. Esta lista foi uma lista que foi citada. Às vezes tem pessoa que é um motoboy que carregou, vamos dizer assim, como se fosse um motoboy, carregou uma pasta e levou e entregou. Ele pode ser testemunha? Pode ser testemunha de acusação. O cidadão pode ser condenado só baseado em provas testemunhais e não em provas materiais? Cadê o dinheiro? Você dizer que eu peguei o dinheiro, cadê o dinheiro? Não tem o dinheiro. A prova material, se ela foi com terceiros e ele praticou através e tem testemunhas que comprove o fato, não existe uma prova maior do que outra. Todas as provas ela tem a mesma baliza dentro do Tanto seja a material como a testemunhal. Testemunhal. Porque, é lógico, para chegar no material, para chegar no testemunhal, vai ter que chegar no material primeiro. Por quê? Que encontraram o dinheiro. Então, por exemplo, daí nós mostramos aí o Marcelinho dizendo que é uma prova testemunhal, não é isso? Sim, mas aí que tal? O dinheiro, vamos dizer, o dinheiro. Para que ele fez a utilização do dinheiro? Se o patrimônio dele cresceu anteriormente, se o patrimônio dele deu aquele aumento, né? Então, tudo isso é avaliado. Depois um pouco de fermento, o bicho cresceu. Isso. Então, tudo isso é avaliado no processo. Até o próprio, porque vai quebrar todo o sigilo, vai entrar com imposto de renda, vai fazer... Essa investigação toda, ela quebra sigilo telefônico, fiscal, conta corrente. Mas eu não posso colocar essa grana na conta dos laranjas, para não aparecer na minha conta? Então, mas aí pode acontecer dos laranjas aparecerem no meio da investigação. Tá. Se não aparecer nada, não tiver provas, você vai ser absolvido. Vai ser absolvido. Isso e ninguém vai conseguir se sustentar sem prova. Tem que ter prova. Entendo. Porque a gente percebe que algumas dessas delações são testemunhais, né? Sim. E até agora ninguém foi pego com a mão no cofre. Por isso que as delações, elas vão, de qualquer forma, vão chegar para uma investigação da Polícia Federal para ser apurado se tem fundamento o que foi dito. Se encontrar um papel, né? Basta encontrar um papel, já é indício. Papel como uma lista, como no Odebrecht foi encontrado. Sei. Então, é uma prova que existiu no passado o nome dele numa das listas, né? Que nem, como o exemplo do ex-presidente Lula, que o nome dele foi citado, anteriormente não sabe a nomenclatura, falaram que é amigo, mas o próprio Marcelo disse que é o caso do ex-presidente Lula. Então, tudo isso é apurado se realmente vão escutar outras testemunhas, né? Pessoas, às vezes, que não tem nada com o processo, vão ser chamadas e no momento de chamar pode dar uma informação importante para a investigação. Vou perguntar uma coisa. Eu posso mentir no processo? Testemunha? É testemunha? Pera, vamos para o par. Eu sou réu. Posso mentir ou não? O réu pode, ele pode mentir. Então, vamos explicar, pessoal. Quando eu sou réu, posso mentir? O réu pode se defender de todas as formas. Agora, peraí, agora eu sou testemunha, posso mentir ou não? A testemunha não, a testemunha vai presa. A testemunha vai presa. Agora tem um detalhe também, o réu, se ele mentir, vai ser usado contra ele mesmo.
aquela mentira. Mas ele não pode ser punido por isso, pode ou não? Não, pela mentira não. Não. Pela mentira não, porque ele está se defendendo. Ele não precisa fazer prova contra si mesmo. Tá. Esse é o detalhe. Eu acho que isso é um impacto. Eu acho que muitas das pessoas que estão nos acompanhando estão provocando, obviamente, porque eu acho que isso provoca. Pô, o réu pode mentir? Pode. Sim. O réu, ele não precisa, na Constituição está escrito que não precisa fazer prova contra si mesmo. Quando você faz prova contra si mesmo... Mas ele não tem aquele negócio de pôr a mão em cima da Bíblia e jurar, não? Isso é uma testemunha, né? Antigamente fazia muito isso. Hoje a testemunha só é nos filmes que a gente vê aí, né? Lá em cima, lá nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos sim. Mas aqui no Brasil, se colocar a Bíblia, muitos deles vão falar que não é católico, vão falar que não. Ou não acredita, não acredita, não acredita. Doutor, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Muito didático, muito fácil eu entender que sou absolutamente leigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado.